Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez. Tá bom o volume aí do salão? Tá alto, baixo, tá legal? Beleza? Ótimo. Bom, pessoal, eu tenho a grata satisfação de atender ao chamado da casa, né? Eu participo do ciclo de palestras da casa, é um ciclo bastante longo, por isso a gente não se vê com tanta frequência, né? Mas eu agradeço a confiança, gosto muito de estar aqui, é uma casa muito iluminada, né? Muito antiga, tem uma egrégora imensa e aqui com certeza somos atendidos por toda a espiritualidade desde o momento que passamos aquela porta até o momento em que saímos. Então, uma boa noite a todos mais uma vez e vamos então transcorrer, vamos bater um papo, uma conversa, não trouxe nem data show hoje, sobre um tema que me foi sugerido pelo livro de Divaldo Franco, psicografado por ele, o saudoso Divaldo, né? Psicografado por Jonas de Ângeles, o livro Lições para a Felicidade, ok? Esse é o capítulo 31, intitulado como Perdão Terapia. Bacana, né? É uma terapia que todos nós gostaríamos de ter, muitas vezes nos perguntamos o que podemos fazer para perdoar os outros, né? E hoje nós vamos conversar sobre a importância disso na nossa vida, ok? Antes de mais nada, eu queria saber, vou fazer um pequeno teste aqui sobre honestidade e ilusão. Eu queria fazer uma pergunta, gostaria que levantasse a mão. Quem tem algum problema com mágoa? Beleza, não estou sozinho então, né? Tem mais uns 10, né? Tem mais uns 10. Tem uns que não levantam. Exato. Tenho certeza que tem. Mas geralmente é 10% do salão que levanta a mão, né? A mágoa é um fenômeno psíquico bastante comum e nós somos pessoas comuns. Ninguém aqui é diferente, né? A diferença é que alguns de nós tomam a mágoa como algo muito sutil, né? Muito passageiro, passa logo, não se aprofunda nela, né? Descarta, né? Sabe lidar bem com a mágoa. E outros de nós nos magoamos muito, muitas vezes até excessivamente. Boa, obrigado. Até excessivamente, né? E então, o que eu notei nesse pequeno teste que eu fiz, que aqui tem 10% de pessoas honestas, são as que levantaram a mão, e 90% de iludidos, ok? Os que pensam que não tem mágoa, que todos nós temos. Pode ser das mais pequenininhas às maiores, mas todos nós temos um tipo de mágoa, ou mesmo durante o dia, colhemos algumas mágoas novas, mesmo que instantâneas, por pouco tempo, e descartamos logo. Mas somos afetados por mágoas. É inerente ao nosso planetinha, ok? Essas mágoas podem nascer de uma expectativa frustrada, de uma ilusão, ou de esperar alguma coisa de outros, não receber, né? Gerar uma expectativa, ou da idealização de alguma coisa que gostaríamos que fosse e acabou não sendo, né?
vai gerando uma mágoa. Uma mágoa que nós levamos muitas vezes junto com a gente carrega as mágoas. A gente tem mania, tirando essas que são as mais corriqueiras, que a gente descarta logo, tem algumas que passam a nos acompanhar durante um bom tempo, né? E diante desse processo interior de desapontamento, vem um sentimento interior de prejuízo, né? Ou de lesão emocional. Nós nos sentimos prejudicados, nós nos sentimos afetados pela mágoa, né? E nesse cenário, a gente coloca sempre a figura do outro, aquele que nos gerou a mágoa, como o vilão, o dono dessa mágoa, né? A ele nós devemos o peso da mágoa. E nós somos sempre as vítimas. A gente sempre se coloca na posição de vítima, ok? Quando estamos magoados. E isso está certo? Não está não. Porque muitas vezes quem nos magoou nem sabe que nos magoou, apenas nos magoou porque a nossa expectativa sobre essa pessoa era maior que aquilo que ela produziu, era muito boa, né? E é tudo baseado nas nossas expectativas. E isso não parece muito certo. Nós não damos direito ao outro, e nós temos o tempo todo. Nunca pensamos em perder o direito de errar. E a gente erra o tempo todo. Durante a vida todinha a gente erra, né? E temos que dar esse direito ao outro. O outro também errou, né? Então, o que acontece? A gente acaba guardando um registro de abandono, um registro de desrespeito, de desconsideração, né? Colocando o outro sempre na posição de algoz, né? E nós de cordeirinhos. É isso que acontece na realidade. É um pouco forte essa comparação, né? Mas é isso que acontece. A gente não pensa muito. Agora, a gente sabe que conduzir uma mágoa conosco é o mesmo que beber veneno. É o mesmo que beber o veneno esperando que isso afete aquele que está no centro da nossa, aquele a quem nós estamos emitindo essa energia, né? Aquele que muitas vezes nem sabe que fez algo mal para mim. E se fez foi inconscientemente, ou não foi sem querer, enfim, ou foi por ignorância mesmo, por ignorar certas proporções da vida, e a gente joga lá, naquele ser, né? O pior disso tudo é que nesse processo de estar sempre querendo botar aquele que nos magoou como culpado dos nossos sentimentos, nós nos sujamos. Há uma comparação muito bacana, uma historinha, uma pequena história, né? De um garotinho que acabava de chegar da aula, sempre chegava da aula triste, né? Chateado, porque tinha sofrido bullying, ou porque o Marquinhos não tinha emprestado ferro, ou porque o outro não deixou dar uma voltinha de bicicleta, ou porque o outro era melhor, ou porque o outro pai levou de carro, enfim. E tudo isso magoava ele, né? Aí um dia o pai falou: vem cá Marquinhos, vamos resolver esse problema.
deu para ele uma sacolinha cheia de carvão. Carvão negro, preto, né? De a gente acender churrasqueira, né? Levou para o pátio e lá tinha um lençol branco estendido, que a mãe tinha acabado de lavar, né? E falou: olha, tu fica aqui, posicionou o menininho ali, uns metros do varal, e falou: olha, tu olha bem para esse lençol, tá? E tu começa a imaginar um por um desses teus amiguinhos que estão te tratando mal, tá? E para cada um deles, tu mentaliza, pega um carvão e joga no lençol, tá? Então, dito e feito, Marcos pegou, começou a citar o nome dos amiguinhos, jogar os carvão, né? Jogar um, jogar outro, depois que tinha jogado uns 30 carvões, carvão para a sala inteira, o pai falou: tá bom, Marquinhos, você está melhor agora? Tá? Conseguiu se livrar disso, desse peso, né? Tu colocou para fora as tuas mágoas? E o menininho falou: ah, sim, pai, agora estou me sentindo bem. Ah, tá bom, então vem cá. Levou ele lá para dentro, onde tinha um espelho, né? E viu que a roupa dele estava inteirinha preta, né? Porque o Marquinhos se limpava, pegava o cartão e se limpava, e passava molho, não sei o quê, enfim. Chegou para lá, mostrou o espelho para ele e falou: olha, você está vendo o que é isso aí? Assim é como você ficou, né? Você descontou nos seus amiguinhos, mas você se sujou todinho. A vida é assim, né? E exatamente a mesma coisa acontece com a gente, a mesmíssima coisa. Tudo aquilo que a gente projeta para os outros, e aí nós podemos colocar desde aquele primeiro cruzamento, quando saiu de casa cedinho, do carro que passou o farol vermelho, do outro que esqueceu que você estava numa preferencial, do outro no elevador que não te falou bom dia, todos aqueles, né? Tudo isso, quando você introjeta qualquer pensamento a uma pessoa e cruza o teu caminho, você está jogando um carvão. E isso que você está jogando para ele está dentro de ti e vai permanecer em ti. Vai permanecer. Isso é o que é triste, né? E então, o que ocorre? Quando a gente emite qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer emoção, a gente está funcionando como uma grande estação de rádio, porque a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, o nosso corpo funcionam dentro de frequências vibratórias, como é tudo assim na vida e na tecnologia, tá? Então, o pensamento nosso, ele tem uma frequência, né? E tem uma amplitude. Essa frequência tem uma amplitude também, uma faixa em que ela ocorre, mais alta, menos alta, mais baixa, né? Conforme a natureza do pensamento, do sentimento e da emoção que a gente tem. E então a gente emite isso sem perceber e mesmo sem querer, o dia inteiro. E essas ondas que nós estamos emitindo, mentais, psíquicas, vibratórias, elas vão se encontrando com outras ondas de 8 bilhões de habitantes, que estão emitindo e recebendo ao mesmo tempo ondas de natureza semelhante, né?
alguns com ondas de natureza semelhante. Então, quando duas ondas de mesma frequência ou mesma amplitude se encontram, o que acontece? Elas se ampliam, elas se amplificam, elas se somam. Então, a gente passa a vibrar na mesma frequência que outros seres que estão nessa frequência nesse momento. E aí tudo que a gente esperaria que o nosso dia nos oferecesse, que a vida nos oferecesse durante o nosso dia, vai sofrer a ação dessa onda, dessa frequência, dessa ressonância vibratória. Ondas que vão se ampliando porque se encontram, ok? E vem ideias, é quando a gente começa a ficar nervoso por alguma coisinha. Chega de manhã, no café da manhã, a filhinha passou, porque uma criança com 10 anos está crescendo, então o corpo, o próprio ser, o próprio espírito nunca acostuma totalmente com as dimensões do corpo. A dimensão do corpo está variando todo dia, ela está em crescimento. Então toda criança está banada, não é? Saem, trombam em tudo, batem em tudo, derrubam tudo, né? É por isso o espírito ainda não tem noção muito plena das suas dimensões, porque as suas dimensões estão variando, né? Ele passa e da mesa esbarra, dá o tranco e pronto, a camisa, a xicrinha de café que estava em cima voou na camisa de quem? Sua camisa, né? Você que já estava pronto para ir trabalhar, levar a criança na escola, dar uma carona para a esposa, né? Aí você pega e xinga a menina, repreende. Poxa, mas tu não olha por onde anda mesmo, né? Tu olha por onde anda, como é que você faz isso? Você não tem responsabilidade, menina, sempre aprontando, né? E a menina já sai de bico para lá. Aí vem a mulher, a esposa, né? Fala, olha, como é que tu fala com a tua filha? Isso é jeito de falar com a menina, né? Tão boazinha, tão querida que ela é, né? E você gritando desse jeito, você pensa que você está ensinando o quê para ela desse jeito, né? Bom, você fica calado, vai lá no banheiro, vai para o quarto, pegar uma camisa nova, vai se trocar. Pega as duas e vai dar carona, né? Aí, na carona, claro, que um carro passou ali na sua frente, no farol, né? E lá vai alguns beijos que você vai mandar para ele, né? E, muito bem, quando chega na escola a menina com o fone de ouvido assim, tampando, que não quer ouvir mais nada, né? Sai do carro, desce emburrada e entra lá para dentro da escola. A mulher está olhando para o outro lado assim, né? Para não ter que ver mais nenhuma cena, né? Você deixa ela no trabalho, vai embora, chega lá e como é que é? Vai chegar no trabalho e aí vai chegar lá como? Né? Vai chegar lá, vai falar para alguém da sua equipe, vai falar, o que é? Está todo mundo falando de mim aqui hoje ou é impressão minha? Né? Chega daquele jeito, né? E imagina como vai ser o dia da criatura, né? Que começou assim, só por causa de uma xicrinha de café que caiu na camisa. E então, nós somos totalmente responsáveis por quase tudo que nos acontece durante o dia. Eu diria, quase tudo não. Tudo que nos acontece, né? Somos os responsáveis, né? E Joana de Ângeles trata muito bem disso, dessa sintonia vibratória, desse caos todo que se faz,
nesse capítulo, né? Nesse capítulo 31 desse livro. E aí, o Eugório, ela vai falar mais adiante o seguinte, não, aliás, não é ela que vai falar, sou eu que vou falar. Existe, além, nós falamos aqui da mágoa, não é? Mágoa é uma coisa, mágoa é tranquilo, passou o motivo da mágoa, acabou o problema, né? Mas existe outro sentimento associado, relacionado com a mágoa, que é o ressentimento. Esse é prejudicial, esse é terrível, tá? O nome já diz, ressentimento, de ressentir, sentir novamente, tá? Então, tudo aquelas coisas incrustadas que nós temos dentro de nós, com relação à falta de perdão, cada pouco vem de novo à nossa mente. É o famoso ressentimento. Você ficou ressentido com aquela pessoa em que você esperava muito, esperava algo que ela não podia te dar, né? E cada pouco esse sentimento aflora. Agora me digam, esse sentimento está realmente nessa outra pessoa? Ela está mandando isso para você de novo? Afinal, o episódio foi uma vez só que ocorreu, né? E a pessoa tomou outro rumo e você tomou o seu. Agora, quem está lembrando todo dia e toda hora é você. É você. Em neurociência, classifica-se o seguinte: o cérebro não sabe diferenciar o pensamento de um acontecimento real que está acontecendo, de uma vivência. Então, tudo que a gente pensa, o cérebro toma como uma vivência, você está vivendo de novo aquilo. Então, quando você está ressentido, lembrando lá do que aconteceu lá atrás, relacionado com outra pessoa, você está revivendo, não está lembrando, está revivendo. E quando você revive, as tuas emoções se transformam, teus sentimentos e tudo mais, né? E quando isso ocorre, esse padrão, mais uma vez, quem é que está sofrendo com isso? O seu corpo, em primeiro lugar, a sua fisiologia, o seu rim que não filtra direito, o seu fígado que passa a não produzir o que tem que produzir corretamente, o seu estômago que começa a corroer a parede interna. Enfim, existe um monte de distúrbios físicos, fisiológicos, que vêm associados com a parte de emoção e sentimento. E aí, por que reviver algo que foi tão desprazeroso e tocar naquela teclinha, naquela feridinha que está te machucando toda hora e lembrar daquilo, né? Joana de Ângeles propõe que a gente pense bem, que a gente tome consciência do que a gente está fazendo com esses mecanismos que são avassaladores dentro do nosso espírito, perispírito, corpo físico, né? Isso todos nós espíritas já sabemos, né? Mas todos nós agimos também perfeitamente, exatamente igual que as outras pessoas não espíritas, né?
Ou será que o não espírita, quando termina um namoro, e fica sabendo que o ser amado está desfilando com outro, né? Porque é espírita, porque tem pensamento e compreensão muito maior que os outros, vai ajoelhar no chão e vai falar: Deus abençoe esse casal? Vai falar isso? Não, vai se encher de ressentimento, né? Então, é esse cuidado que nos compete ter, né? Há um nível de consciência do ser humano em que nós somos compelidos, pessoas que são compelidas a não praticar, a separar ou aprender o que é certo e o que é errado, ok? E toda a preocupação é agir de forma a fazer o que é errado, certo, e tentar praticar o que é certo somente e não o que é errado, né? E isso para estar bem com um grupo, seja um grupo familiar, seja um grupo religioso, né? Estar bem com os outros fazem isso, eu vou fazer também, né? E o outro só faz as coisas certinho, eu vou procurar fazer também, né? Aí há um outro nível mais adiantado que esse, né? Que é um nível de pessoas que encontram, se guiam pelas recompensas e pelos me fugiu a palavra, pela recompensa e pelo que é o que está errado, não faz, né? Então, pelo pecado e pela recompensa. Então evita algo porque é pecado, né? E faz o bem porque sabe que vai ser recompensado. Esse é um outro nível, está quase na mesma altura do primeiro nível. E existe um terceiro nível de pessoas que se guiam não pelo que é certo ou pelo que é errado, mas sim pelo conhecimento que existem leis divinas que não podem ser derrogadas, né? Então, por exemplo, vamos citar uma, a lei da gravidade, né? Ela existe, né? Todo mundo conhece. E ela é certa ou é errada? Não é certa nem é errada. É uma lei, né? E essa lei está pouco se lixando porque eu penso, se eu der 2 passos aqui, desse palquinho aqui, olhando com o nariz lá para cima, né? Ela está pouco se lixando pelo que eu penso dela. Ela vai me derrubar de nariz para o chão. É severa essa lei. Essa lei mata, né? Ela pode me matar desde a minha altura aqui em seu peito, né? De mau jeito, pode me matar. Eu tenho que conviver com ela. Eu aprendo a vir conviver com ela. E aprendo a não questionar essa lei. Ela existe. E existe uma série de leis que são divinas, que são leis da vida, que Deus fez, Deus produziu. E que Deus não vai derrogar, não vai tirar essas leis, não vai mudar por um instantinho essa lei da gravidade, porque eu estou prestes a chegar no degrau. Deus não vai fazer isso, né? Deus não vai alterar nada. Então, essas pessoas que têm consciência, né, que tem coisas que a gente tem que respeitar, sabem muito bem que existe essas leis como essa lei da ressonância que eu falei, essa outra lei que inibe o funcionamento correto do meu ser,
físico, espiritual, emocional, psíquico, né? E então, nós, pessoas que são desse nível, em que a gente não seguia pelo errado ou certo, pelo pecado ou pela recompensa, a gente seguia por procurar entender as leis, né? E a gente percebe que a gente passa a ter tudo em nosso favor. E quando a gente se percebe isso tudo, tudo começa a melhorar na vida da gente. Porque lembra, só para finalizar, daquela teia que eu falei lá no início, que nós vamos descendo, nós vamos aplicando fios fluídicos em tudo que é lugar onde a gente manda pensamento ruim, e que essa teia nos deixa no centro dela como uma aranha. Essa mesma teia, quando eu começo a perceber que as coisas que me fazem mal e suprir elas da minha vida, eu passo a formar teia com outros fios que me ligam a seres bons, a vínculos positivos com a vida, né? E aí tudo começa a melhorar. Então falam assim, por isso que os espíritas são sortudos. Não, nós não somos sortudos. Só que é difícil ver um espírita reclamando da vida, não é? Não é assim? Então não é bom. O espírita não sofre os mesmos problemas que os outros, só que convive com eles e não os amplia, né? E o ressentimento e a mágoa são os grandes vilões que nós temos nesse estágio de crescimento. Então, precisamos cortar. Gente, agradeço a paciência. Esse era o recadinho que eu queria deixar com vocês. Vamos agora para o passe, né?